Eu falar com vocês que, assim, essa vai ser a nona aula que eu dei, né, nessa semana aqui. Acho que essa, com certeza, tá sendo. Nenhuma aula teve menos de 10 pessoas. Essa e agora tem três só. Vou ver aqui, ó. Tal. Acho que a galera esqueceu que tinha aula. Ué, eu coloquei. Eu aceitei o tal aqui. Ah, tá, agora apareceu aqui. Ah, ele entrou. Bem, Débora e Johanna. Eu vou começar, gente, porque senão atrasa. Aqui, ó. Eu queria tanto dar um jeito disso aqui não aparecer, mas isso aqui é tão chato. Isso, né? Desativos, toda hora esse negócio aparece. Bom, gente, é, algumas coisas que eu tenho que falar para vocês antes aqui, tá? É o seguinte. Sexta-feira, o Tarsis me procurou, né? Que ele tá querendo marcar um encontro com vocês, né? Com todas as turmas, né? Dele, do segundo ano. Aí, sexta-feira, gente, nós não temos encontro. Sexta-feira nós temos avaliação, tá bom? Eu vou mandar a avaliação pelo grupo de WhatsApp lá, muito provavelmente, tá? Eu gostaria de colocar no AVA, mas assim, parece que o AVA deu algum pau hoje aí, tá, gente? Pelo que o pessoal tá falando, tem algum problema. E eu não tô cadastrado no AVA ainda, porque isso não, eu não posso me cadastrar sozinho no AVA, não, sabe? Tipo assim, alguém tem que fazer isso para mim, né? E não fizeram ainda, né? Nem no AVA, nem no que é acadêmico lá. Aí, muito provavelmente, tá, gente? Eu vou mandar para vocês os slides, tá? Das aulas de até agora. E vou. E amanhã eu mando a atividade para vocês também, tá? E vai ser. Amanhã não, perdão. Sexta-feira eu mando a atividade para vocês. Aí vocês vão ter o dia para fazer, tá? Não vai ter encontro. Aí vai ser assim. Deve ser. Provavelmente, tá, gente? Vai ser uma pergunta para cada dia de aula, né? Que teve. Quem quer que tá entrando, deixa eu ver. Gisele. Deve ser uma pergunta, né, para cada dia de aula que teve, tá bom? As perguntas vão ser abertas né, e discursivas. E aí depois eu vou pedir para vocês mandar para mim no meu e-mail, tá bom? Eu vou explicar as regras para vocês, tudo direitinho lá depois aí. Aula passada, né, gente? Nós terminamos nesse slide aqui, né, que é o da pesquisa aqui sobre a intensidade do exercício. O primeiro momento da aula hoje aqui nós vamos discutir. Aqui nós discutimos ontem por que nós devemos fazer exercício. E agora nós vamos listar alguns benefícios, tá bom, gente? De alguns benefícios que as pessoas têm, né, quando realizam exercício com regularidade, tá ok? Depois disso nós vamos falar de doping, tá? Que é a terceira aula mesmo. Então, assim, começando, né? Os benefícios da atividade física regular, né? Do ponto de vista músculo-esquelético, a atividade física regular, né, auxilia na melhora do tônus, da força e do tônus muscular e também da flexibilidade, tá? Além do fortalecimento dos ossos e das articulações. Então, queria perguntar para vocês, gente, por que vocês acham que ter músculos mais fortes ajuda na saúde das pessoas? Qual que é o benefício de ter músculos mais fortes? Ou algum benefício? Para que serve? Por que é bom para a saúde ter músculos mais fortes, gente? Se alguém tem algum palpite aí. Mais sustentabilidade no corpo, mais resistência, sei lá. Mas tem muito a ver isso aí que você está falando, sim. Mais sustentabilidade, né? Mais resistência, né? Então, assim, o primeiro benefício, assim, que é mais claro, gente, é em relação a que a Carla chamou aí de sustentabilidade, né? Eu vou chamar de postura, tá bom? O que acontece, gente? As articulações, né, e também os ossos das pessoas, geralmente, dá o exemplo do húmero aqui, geralmente tem um músculo na parte de cima e um outro na parte
de baixo, tá? Ou seja, um músculo na frente, um músculo atrás. Um músculo faz um movimento de flexão, o outro músculo faz um movimento de extensão. Isso eu estou dando o exemplo do braço, mas assim, funciona dessa forma com praticamente todas as articulações do corpo humano, tá? E o que acontece é o seguinte, gente, se um músculo for muito mais forte que o outro, a articulação da pessoa ela vai tender a curvar, tá? Pro lado do músculo que é mais forte do que o outro. E da mesma forma, se um músculo for mais encurtado do que o outro, isso é bastante comum, tá, gente? A articulação também ela vai tender a curvar pro lado do músculo que é mais encurtado, tá bom? Então, um exemplo que a gente tem que é muito clássico, né, gente? É o exemplo da postura dos ombros, né? Da posição dos ombros, né? Então, assim, vamos supor que a posição normal dos ombros das pessoas seja assim, e várias pessoas, elas são dessa forma aqui. Elas têm um ombro para frente e são um pouco encurvadas aqui nas costas também. E por que que isso acontece? Tem dois motivos, né? Ou a musculatura da frente, né, do peitoral está muito mais forte, né, do que a musculatura das costas, ou então essa musculatura da frente aqui, ela tá encurtada, né? E ela estando encurtada, né, ela vai puxando as articulações no sentido dessa musculatura, tá bom? E isso aí, gente, isso aí pode causar lesões, né? Eu falei com o pessoal da aula mais cedo, eu não lembro o que vocês responderam quando eu perguntei se vocês gostam de futebol, gente, mas assim, jogador de futebol tem uma das lesões musculares do jogador de futebol é mais comum que as outras, né? Tem uma lesão que é bastante comum. Alguém sabe qual músculo que jogador de futebol sempre machuca? Que o pessoal fala o pessoal fala na televisão? Ah, fulano de tal machucou tal musculatura. O joelho. Sim, o joelho é uma articulação, né? Qual músculo que... Quando a lesão é muscular. Então, assim, uma parte que é bastante comum de machucar, gente, é o posterior de coxa, tá, gente? Muita gente machuca o posterior de coxa. E o que acontece? Essa musculatura de trás, a posterior é a parte de trás, né, da coxa, ela naturalmente ela já é 50% mais fraca do que a musculatura da frente da coxa, né, que é o quadríceps, né? O quadríceps é o maior ou então o segundo maior músculo do corpo humano, né? Toda essa musculatura da frente da coxa da gente, né, é o quadríceps. E ele é muito mais forte do que a musculatura posterior. Ele é por volta de o dobro de força, né, a mais que ele tem. E só que algumas pessoas, gente, principalmente jogador de futebol, essa proporção de força entre a parte anterior e a posterior, ela fica ainda mais gritante. Então, assim, no lugar da pessoa ter o dobro de força, ela tem 3 vezes mais força no quadríceps. Ela tem muito mais força, tá bom? E esse desequilíbrio pode causar, tá? Que a pessoa ela tenda a ter mais lesões, tá bom? Pode não, isso aí é bem provável. Existem estudos científicos para isso, tá bom? Da mesma forma que eu estou comparando os músculos de trás com os da frente, também os músculos das duas coxas, tá, gente? Se a pessoa tiver uma coxa muito mais forte que a outra, ela pode tender a machucar também, tá? Além das questões posturais, né, que eu falei, né? Então, assim, a pessoa que, falando ainda de lado esquerdo e direito, né? A pessoa que tem um lado muito mais desenvolvido que o outro, ela tende a puxar, inclusive, a coluna dela, né? A pessoa costuma ter, ela pode apresentar a coluna desviada, né? Para a esquerda ou para a direita, né? Que é o que a gente chama de escoliose. Não é isso? Isso é muito comum em jogador de tênis, né, gente? Por quê? Porque jogador de tênis, geralmente, ele bate com um braço só, né? E ele vai tender a ter um lado do corpo, né? Muito mais forte que o outro, né? Se vocês forem ver uma foto do Rafael Nadal, por exemplo, o Rafael Nadal é canhoto, né? Jogador de tênis, né? O segundo melhor do mundo, segundo ou terceiro. Ele, assim, tem um lado esquerdo muito mais, o braço esquerdo dele é muito mais forte que o braço direito, né? Se vocês forem perceber. Isso aí pode trazer problemas para a coluna da pessoa também, tá bom? E além disso, gente, além dessa questão de postura, a força, ela ajuda a evitar que as pessoas caiam também, tá, gente? Assim, na idade de vocês isso não é tão relevante, mas as quedas, elas são motivo de hospitalização de idosos, tá, gente? É um motivo bastante comum, tá bom, gente? É muito comum, assim,
tanto a falta da força muscular, né, quanto a falta da força dos ossos também, né? Os ossos da pessoa tendem a ficar mais fraco, né? A não ser que ela faça atividade física, né? Então é muito comum, por exemplo, a gente encontrar uma pessoa idosa no chão que tá com a perna quebrada e a gente pensar assim, a pessoa caiu e quebrou a perna. Quando, na verdade, muitas vezes acontece o contrário. A pessoa estava em pé andando, a perna quebrou e aí ela caiu, tá bom? De tamanha a fraqueza dos ossos das pessoas. Isso aí é relativamente comum, tá, gente? Isso aí não é tão raro de acontecer, não, tá bom? Então, assim, a atividade física, né, principalmente para esse grupo aí, né, a atividade física de força, né, ela é bastante benéfica para longevidade, para manter, né, para aumentar a longevidade das pessoas, né, principalmente os idosos, né. Então, no caso das crianças, né, a atividade física pode ajudar no desenvolvimento das habilidades psicomotoras. E hoje de manhã eu estava, na hora que eu dei essa aula pela primeira vez, eu lembrei que tenho essa obra aqui, tá, que é a Educação Psicomotora, tá bom, gente? O que significa isso? Existe uma teoria, gente, científica que diz, né, com algumas evidências, né, científicas, né, de que a cognição das crianças, ela é bastante melhorada quando as crianças participam de atividades físicas, não é isso? Então, assim, as crianças que se movimentam, que jogam que jogam esportes diferentes, que estão sempre em atividade, elas tendem a ter a cognição melhor do que as crianças que não fazem atividade, tá bom? E no próximo slide a gente vai ver que isso é verdade para os adultos também, tá? Além disso, as atividades, né, a atividade física, né, ela privilegia a interação a todo momento, né, sendo assim também benéfico do ponto de vista do convívio social, né, visto que a atividade física, né, a maioria das vezes ela é realizada em grupos, não é isso? Então aqui, no campo da saúde mental agora, né, a atividade física ela melhora o fluxo de sangue, né, para as áreas cerebrais, ajuda na capacidade de lidar com problemas e com estresse, auxilia na manutenção da abstinência de drogas e recuperação da autoestima, reduz a ansiedade, redução da ansiedade e do estresse, ajudando no tratamento da depressão. Então, foi falado muito de depressão, de ansiedade, né, e outros males, né, psicológicos aí. Tem muitas pessoas, gente, que usam a atividade física como uma forma de terapia, tá, gente? Então, assim, em momentos difíceis, assim, que as pessoas estão, elas vão fazer uma corrida, elas vão nadar, né? Muita gente faz isso, né? Elas vão vão pedalar um pouquinho, tá bom? E se sentem bem com isso, tá, gente? Tanto assim, para esvaziar a cabeça, não esquecer um pouco os problemas, né? Quanto por motivos fisiológicos também, né? Que eu coloquei aqui o BDNF, aqui. BDNF, gente, é uma sigla, né, em inglês, né? Que é Brain Derived Neurotrophic Factor. Então, é fator neurotrófico derivado do cérebro, tá bom? Essa substância, ela é secretada, né, quando as pessoas realizam atividade física, tá? E elas melhoram a cognição. Na verdade, essa substância melhora a cognição, tá bom? E ela é secretada com exercícios que não precisam ser tão pesados, tá, gente? Exercícios moderados, elas já são suficientes, tá? Para que ela seja secretada, e essa secreção acontece logo nos primeiros minutos de atividade, tá bom? Isso quer dizer que quando você vai lá dar uma corridinha bem levinho, ou fazer musculação, ou fazer qualquer outra atividade, a sua capacidade de raciocínio, ela fica instantaneamente melhorada, tá bom? Você tem benefícios cognitivos a partir do momento que você começa a fazer a atividade física. Você pensa com mais clareza, você consegue desenvolver raciocínios mais complexos, e por aí vai. Tá bom? Isso aí, tanto, né, no início do exercício, né? Isso aí, tanto durante o exercício, né, enquanto você está fazendo o exercício e logo após, mas também de forma crônica, tá bom? Ou seja, à medida que a atividade física ela vai se tornando regular, né, que vira um treinamento sistematizado, você, ao longo dos dias, você passa a ter maiores concentrações também, tá? De BDNF, tá bom? Então, assim, para pessoas que têm disfunções cognitivas, né, muitos idosos, né, têm déficits cognitivos, né, ao longo que os anos vão passando, né, que a idade vai chegando, né, a atividade física ela é bastante benéfica para combater esse déficit também. Tá bom, gente? Muito por causa dessa substância aqui, que é o BDNF.
Tá indo bem, gente? Como é que tá? Tá dando para acompanhar? Não tá? Tá legal? Não tá? O que vocês estão achando aí? Fala alguma coisa, gente, pelo menos pra eu saber que vocês estão vivos aí. Tudo ok, cara? Tudo ok. Tamo vivo. Todo mundo vivo, né? Que bom, que bom. Fico feliz aí. Então, assim, em relação à prevenção de doenças, gente, a atividade física regular, ela reduz substancialmente, tá? O risco de doença cardíaca coronária, infarto, câncer de colo, diabetes e hipertensão. Aí, gente, queria só destacar assim, que eu espero conseguir dar, que tenha tempo, né, na disciplina, eu preciso dar uma olhada no calendário para eu colocar uma aula, né, no calendário aqui só sobre diabetes, hipertensão e obesidade, tá bom, gente? Que são, assim, três, né, dos males, né, que são os quais a atividade física traz mais benefícios, tá, gente, para combater. Então, hipertensão, por exemplo, com poucas sessões de treinamento, tá, gente? Acho que, salvo engano, 2 semanas de treinamento, assim, já são suficientes para reduzir a pressão arterial de quem sofre de hipertensão, tá bom, gente? Eu particularmente, já vi casos, tá, gente, de pessoas na academia que puderam suspender o medicamento que estavam tomando para a pressão alta, né? Depois que as pessoas entraram na academia, passaram a fazer. E atividades moderadas, tá, gente? Principalmente aeróbicas, né? Passaram a fazer esteira, um pouquinho de esteira, uma corridinha de leve, uma caminhada rápida, tá? Dependendo da capacidade da pessoa. Aí o médico verificou, né, que a pressão já tinha diminuído e pôde suspender o remédio. Então, assim, o efeito é bastante rápido, tá, gente? Da queda da pressão arterial, tá bom? Então, se der tempo, eu vou tentar, tá? Trazer um momento para a gente discutir especificamente, né, diabetes, obesidade e hipertensão, né, que são males que afetam aí muitas e muitas e muitas pessoas, né? E a atividade física, ela leva à prevenção, ela, né, favorece a prevenção contra a osteoporose também. Além disso, né, a atividade física ajuda a controlar o peso corporal, contribui para ossos, articulações e músculos sadios, reduz o índice de queda em idosos, né, como nós falamos, né, anteriormente aí, ajuda a aliviar a dor da artrite, diminui tanto o colesterol total quanto o triglicérides e eleva também, né, o bom colesterol, e está associado a menor número de hospitalizações, visitas médicas e medicação também. E é sempre importante, gente, a última coisa que eu vou falar nesse tópico aqui, que é fundamental, principalmente quando a pessoa quer perder peso, a pessoa conciliar, tá, a atividade física com uma alimentação saudável, tá, gente? Para esse fator específico, né, que é a perda de peso, a alimentação, ela é muito, 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 muito mais importante do que a atividade física, tá? Para a pessoa perder peso, repetindo, a boa alimentação é muito mais importante que a atividade física, tá bom? Então, e como é que é essa boa alimentação, né? É a adoção de uma alimentação saudável, né? Rica em legumes, verduras, né? E fibras. Verduras aqui, principalmente de cor verde escura, tá, gente? Como, por exemplo, o brócolis e o espinafre, tá? Elas têm substâncias que as outras verduras não têm, tá bom? Que são bastante benéficas. Em Roraima é um pouquinho difícil, né, de achar espinafre, né? Eu tenho dificuldade, né? Eu acho rúcula, mas não acho espinafre. Prefiro o consumo de carnes grelhadas, né, ou preparadas com pouca gordura, e evite o consumo de doces, né, e outros tipos de carboidrato também, né, como macarrão, arroz, pão, né, em excesso, né, pizza, e comidas congeladas e os famosos lanches de fast food, tá bom? Que eles não são tão saudáveis. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Antes da gente passar para a segunda parte, tá tudo bem, hein? Então, professor, fica meio difícil para mim, porque minha base alimentar é só isso mesmo: pão, arroz, macarrão. A minha também. Pois é, gente, tenta ir trocando devagar aí, velho. Comer uma verdurinha, né? Encher o prato de Não, folha, eu alface é até barato. como, né? Hã? A gente até come, mas assim, é bem difícil. Pois é, tem uma
um grupo, né, de pesquisadores, e isso é complexo, né, não é consenso, mas assim, tem bastante gente que diz que o carboidrato é que faz as pessoas engordarem, gente. O carboidrato é o quê, né? O trigo, né, que vocês falaram aí, né? A maioria é o trigo, né, do que a gente come, né, que é o pão, que é o macarrão, a pizza, né? Mas também o arroz, né, que o arroz tem amido, né? Enfim, né, tem uma... Mas principalmente o açúcar, tá, gente? Nossa, se vocês puderem... Uma coisinha que já faz um bem danado para vocês, assim, é cortar o refrigerante, gente. Cortar refrigerante já é uma coisa que já dá uma ajuda excelente, assim, para a saúde. E depois de alguns anos, assim, eu não tomo refrigerante tem bastante tempo, já bastante tempo mesmo, assim, tem muitos anos que eu não tomo refrigerante, assim, e hoje eu juro para você de pé junto que eu acho ruim tomar refrigerante. Eu tomo, acho a coisa mais doce do mundo, assim, eu acho que parece um xarope. Eu acho bastante ruim. E assim, eu não acho que. Tem gente que acha refrigerante a coisa mais maravilhosa, né? Que é a coisa mais prazerosa do mundo, muito gostoso, né? Eu nunca achei que era uma coisa assim, né? Maravilhosa, assim, nossa, essa coisa é a coisa mais gostosa. Tipo um sorvete, assim, né? Sorvete, assim, o sorvete a gente admite, né? Sorvete é bom pra caramba, né? Mas refrigerante, assim, é um negócio que você toma, vamos tomar um refrigerante aqui, né? Não é aquele negócio que te dá prazer, assim, né? Que é muito bom mesmo. Isso aí, na minha opinião, né? Então, é isso aí. Mas isso aí, como eu disse, né, gente, o açúcar é consenso, né, gente? O açúcar é consenso que açúcar engorda mesmo, açúcar faz mal, açúcar é veneno, né, gente? Agora, quanto ao carboidrato engordar mais do que a proteína, por exemplo, mais do que a gordura até, isso aí não é consenso, tá bom? Embora eu acredite nisso, né, gente? Mas não é consenso não, tá? Falta bastante ainda para haver consenso científico nisso aí. Nutrição é uma área que direto a gente escuta algumas coisas que todo mundo fala que é verdade e depois a gente vê que não é verdade, né? Direto surge se vocês puderem parar aí, direto surge um vilão aí, né? Tem hora que o pessoal começa a falar mal de glúten, depois fala mal de açúcar, houve um tempo que falava-se mal de ovo, e essas coisas vão sumindo, né? É extremamente cíclico isso, né? As pessoas precisam de vilões, né, gente? A gente vê no Big Brother aí, né? A gente precisa achar um vilão, a gente precisa achar um culpado, né? Só o açúcar que é culpado de tudo mesmo. O açúcar é ruim mesmo, gente. Se vocês puderem cortar, faz bem. Então, seguindo aqui, gente, a segunda parte da aula aqui, né? Sobre doping e o esporte de alto rendimento, mas também o esporte recreacional, né? O doping para estética, né? Que a gente vai lidar aqui também. Gente, vocês viram, antes de começar aqui, vocês viram que eu fiz o canal no YouTube lá, né? Depois vocês, quem não assistiu às aulas aí, anteriores aí, quem tá aqui, ou os colegas também que não estão, vocês falam lá, tá? Eu tô colocando todas as aulas lá, tá bom? Para vocês. Inclusive, assim, eu coloquei as aulas de vocês mesmo, né? Porque essa aula eu repito 3 vezes, né? Vocês são a terceira turma, né? Que eu repito, né? No dia, né? Que eu falo, né? Aí os 2 primeiros vídeos eu coloquei a aula de vocês mesmo, lá. Então, aqui, né? Vamos falar agora do doping e do esporte de alto rendimento. A dopagem, né? Que é o doping em inglês, né? É popularmente conhecida, né? Como a utilização de substâncias ou métodos proibidos que são capazes, né? De promover alterações físicas ou psíquicas que melhorem artificialmente o desempenho esportivo do atleta. Ou seja, são métodos ilícitos, tá bom, gente? Que vão causar uma melhora no desempenho. E isso aí foi perguntado em outra turma. O doping não é só algo que você insere no corpo, não é isso que você injeta no corpo, né? Não são só essas substâncias, não, tá bom? A gente vai ver exemplos aí ferramentas ilícitas que você usa também, por exemplo, assim, a gente vai ver o caso de coisa que a gente coloca na bicicleta, por exemplo, que pessoas colocam na bicicleta, por exemplo, isso aí é considerado doping também, tá? Alguém falou na outra aula lá de lutador de boxe que coloca alguma coisa na luva, para a luva ficar mais pesada, mais dura. Ferro. Oi? Coloca ferro, né? Bota ferro para ficar mais pesado. Isso, essas coisas são consideradas dopagem também, tá bom? Então, esse conceito de doping, né, se estende também à utilização dessas substâncias, né, para fins estéticos, tá, gente? Como emagrecedores, tá bom? E fins sociais também. Fins estéticos e sociais. Então, gente, eu vou passar com vocês aqui alguns casos famosos, tá? Que aconteceram de doping.
ao longo dos anos. Possivelmente vocês não conhecem, porque não é, a maioria, talvez todos aqui, não são da época de vocês, tá bom? Esse primeiro aqui, que é mais clássico, gente, é da Olimpíada de Seul, de 1988, né? Do Ben Johnson, né? Que era um corredor canadense, né? De provas curtas, né? 100 metros, talvez de 200 metros também. As Olimpíadas, gente, elas são divididas em duas partes, né, gente? A primeira parte, né, acho que desde o primeiro dia, salvo engano, né, é a natação. Então, todo dia, na primeira metade da Olimpíada, tem natação, tá bom? Aí, no dia que acaba a Olimpíada, começa o atletismo, que eu, particularmente, acho muito legal. Eu gosto demais de atletismo, tá? E, historicamente, né, classicamente, a última prova da Olimpíada é a maratona, né, que faz parte do atletismo também. E as corridas curtas, né, de 100, 200 metros, elas historicamente são muito badaladas, né? Os atletas ficam famosos, todo mundo... O ibope dessas corridas, assim, é muito grande, muitas pessoas apostam, né? E é algo que chama bastante atenção, né, no mundo. E nessa época, a gente falou do Bolt, né, esses dias aí, né, que dispensa comentários, né, que é uma pessoa extremamente famosa, né? E nessa época aqui, os dois atletas mais famosos, né, eram o Ben Johnson e o Carl Lewis. O Ben Johnson canadense, né, e o Carl Lewis era americano. E aí o Ben Johnson ganhou a prova, né? Só que ele perdeu a medalha por doping, né? Foi detectado, né, no exame de urina dele essa substância aqui, o estanozolol. E 5 dos outros 7 atletas, ou seja, 6 dos 8 atletas que competiram, eles testaram positivo posteriormente, tá bom? Para doping, ou estiveram envolvidos com o uso ou fornecimento de drogas para melhora da performance. Então, assim, desde a década de 70 até o fim da década de 90, o doping, assim, infelizmente, era extremamente comum nos esportes, tá, gente? Que é uma tristeza, tá bom? Muitos e muitos atletas faziam uso dessas substâncias, tá? Como a gente vai ver mais pra frente aí. Então, outro caso famoso, né, também, é o do Maradona, né? Vocês sabem quem é Maradona, né, gente? Por favor, né, gente? Sabe, não sabe? Morreu ano passado, cara, gente boa, argentino. Já ouviu falar do Maradona? Depois vocês pesquisam aí, gente, caso vocês não conheçam, não sei se vocês estão com vergonha de falar. Maradona é um dos maiores jogadores, a quem conhece Maradona. Foi um dos maiores jogadores de futebol da história. Tem gente que fala que ele foi melhor que o Messi. Algumas pessoas falam isso aí. Infelizmente morreu. Ele tinha um envolvimento político bastante grande também, e ele era um cara muito massa. Eu gostava muito do Maradona. E ele, na Copa do Mundo de 94, ele foi retirado de campo pelo uso de efedrina. Tá bom? Foi uma coisa que foi bastante maléfica, né, para a imagem dele, infelizmente, né? E antes disso, em 91, né, ele já tinha sido suspenso, né, pelo uso de cocaína, infelizmente, né, gente? O atleta ficou uma pessoa tão querida, né, tão carismática, né, ficou marcada, né, por essas coisas. No ciclismo, gente, quem quer participar aqui? No ciclismo, gente, uma das drogas mais famosas é o EPO, tá bom? Que a gente vai tratar dele aqui. Alguém sabe quem que é esse cidadão aqui, gente? Se alguém falar que sabe e falar o nome, eu vou ficar assim, ó, muito feliz, assim, vou ficar orgulhoso. Alguém sabe quem que é esse cara aqui? Ele não é da época de vocês, né? Então, assim, é normal vocês não saberem, mas se vocês souberem, é muito legal. A Kelly não, falou que não e riu aí, né? Esse aqui, gente, é o Lance Armstrong, tá bom? Ele é um dos ciclistas, talvez o ciclista mais famoso da história, tá? Hoje em dia tem bastante documentário sobre a história dele, tem bastante coisa. Quem que é que tá entrando? Ayla. Existem, gente, 2 tipos principais de ciclismo, tá, gente? Eu particularmente gosto bastante de ciclismo, tá? Existe o ciclismo de estrada, né? Que é o ciclismo que o pessoal faz com as bicicletas de speed, né? Que são aquelas bicicletas que tem um pneu bem fininho, assim, que tem tipo um chifre, assim, né, no guidão, que a pessoa anda com o corpo bem para frente, assim, que é bastante difícil de andar naquilo lá, inclusive, que é a modalidade aqui que o Lance Armstrong praticava, né?
E existe também o ciclismo de mountain bike, né, gente? Que é o ciclismo que você faz nas montanhas, né? Que você faz em trilha, você faz na terra, no mato, em cima de pedra, né? Em cima de tudo aí que é muito legal de fazer, né? Eu gosto bastante de fazer. E só a título de curiosidade, né? O maior ciclista, o ciclista número 1 do mundo, né? O melhor do mundo atualmente do mountain bike é brasileiro, né? Que é o Henrique Avancini, que é fera demais, já participou de Olimpíada, né? Ele é um atleta excelente. Mas o Lance Armstrong aqui, né? Ele era do Speed, né? Ele não era do mountain bike, não. E ele ficou famoso por quê? O que aconteceu com ele, gente? Ele teve câncer de testículo e ele, entre aspas, tá? Ele se aproveitou dessa situação dele ter que fazer o tratamento de câncer e ele tomava medicamentos a mais, tá, gente? Então, assim, ele tinha que tomar medicamentos, né? Assim, se ele tinha, só me engano, ele tinha déficit de produção de testosterona, né? Já que ele tinha câncer no testículo, então ele tinha que fazer terapia hormonal. Só que essa terapia hormonal dele, ela era superestimada, né? Ele tomava coisas a mais, né? Aproveitando-se, entre aspas, né, dessa situação médica que ele tinha. E aí, depois que ele foi curado do câncer, ele venceu por 7 vezes seguidas a maior competição do mundo, né? Alguém sabe qual que é a maior competição do mundo de ciclismo, gente? Que é bem famosa, passa na ESPN, que é legal? Alguém já ouviu falar? Paga, professor. Não. Oi? Eu não entendi, Tawan. Não tenho TV paga. Ah, não tem TV paga. Pois é. A maior competição do mundo é o Tour de France, tá, gente? E que é a competição que a pessoa usa essa camisa amarela aqui. Inclusive tá escrito aqui, acho, né? Tá escrito pequenininho aqui, tá escrito Tour de France aqui. O Tour de France é uma competição na qual as pessoas, os atletas, eles dão a volta na França inteirinha, né? Não num dia só, obviamente, né? Que são muitos quilômetros. Essa competição, ela dura quase um mês, tá, gente? E é realizada em várias etapas, né? Então, assim, as pessoas dormem em hotel e tudo, e depois continua de onde parou. É bastante legal mesmo. A Débora tá falando, nossa, aí, né? É legal demais. É uma competição muito legal. As paisagens são muito bonitas, o pessoal fica no meio da rua torcendo com as bandeiras dos países, assim, é legal demais, assim. Depois vocês procurem saber aí. E aí, tipo assim, o líder, quem tá liderando a prova, usa essa camisa amarela aqui. Então, a imagem aérea fica bem bonita, assim, sabe? Tipo assim, porque são centenas, sei lá, né, de muitos e muitos ciclistas, né? Todo mundo fica procurando quem que é o cara que tá com a camisa amarela lá, que é o líder, né? E ele se destaca bastante, assim. É bem legal, assim. Então, amarelo é uma cor bastante significativa pro ciclismo, tá, gente? E o Lance Armstrong, o que aconteceu? Ele ganhou 7 vezes seguidas, ele é a única pessoa que ganhou 7 vezes seguidas, né, essa competição, né, o Tour de France. Ela acontece anualmente, né, todo ano. E ele, assim, ele era tão grande. Vocês já ouviram falar, assim, que tem algumas pessoas que têm patrocínio dentro de, por exemplo, a Nike. O cara é patrocinado pela Nike, né? Isso é bastante comum, né? Pela Nike, pela Adidas, pela Puma, né? E dentro dessas companhias a pessoa tem uma marca própria. Vocês já viram isso já? Um atleta que tem uma marca própria dentro da Nike, por exemplo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Peraí. Uma das pessoas que tem isso, por exemplo, é o Jordan, né, gente? É o Michael Jordan, né? Eu acredito que você já deve ter visto esse símbolozinho aqui, né? Parece que na camisa do Paris Saint-Germain tem, inclusive, né? Esse símbolo aqui, né? Que é dele mesmo, né? Do Interrano, né? Isso é uma marca dentro da Nike, né? O Neymar, salvo engano, o Neymar saiu da Nike porque ele queria ter uma marca dessa própria, né? E a Nike não deu para ele foi para a Puma, salvo engano, né? Se eu tiver errado aí, alguém souber aí, pode corrigir, né, gente? Mas ele foi para a Puma, porque a Puma, em teoria, dá essa marca própria para ele. Enfim, só os caras muito bravos, que tem essas marcas próprias, né? E o Lance Armstrong, ele tinha uma marca própria, que era muito legal a marca dele, assim, que eu, inclusive, queria mostrar para vocês, que eu tenho uma camisa aqui, ó. Que é essa marca aqui, ó, que é a Livestrong, tá? Eu falei com vocês que o amarelo é uma cor forte, né, no ciclismo, né? Se vocês acharem brega aí, vocês estão errados, tá, gente? Porque esse aqui é muito bonito, essa camisa aqui. Eu gosto bastante. Tô brincando. Mas eu gosto muito mesmo. E as coisas eram muito legais, tinha umas pulseirinhas, assim, amarelas, tinha um tanto de coisa, assim, era muito legal. E o Lance Armstrong perdeu isso tudo, gente. Ele perdeu o patrocínio da Nike, né? Essa marca aí foi extinta. Depois
Depois vocês pesquisam na internet essa Livestrong. Ele perdeu essa marca, perdeu o patrocínio, ele perdeu todas as medalhas do Tour de France, ele teve que devolver a premiação em dinheiro, ele perdeu tudo. Perdeu tudo depois que ele foi descoberto, né? Que foi provado, né? Que ele se dopava, né? E depois ele acabou admitindo, e tem documentário sobre isso, é algo interessante, se vocês procurarem depois. Esse é um caso uma história muito clássica, assim, no ciclismo. E ele deu esse depoimento aqui numa entrevista lá em 2015, aqui, ó. Se eu estivesse correndo agora, em 2015, não, eu não faria isso de novo, porque eu não acho que você precisa fazer, disse. Mas se você me levasse de volta a 1995, quando o doping era completamente disseminado, eu provavelmente faria tudo de novo. Então, uma coisa que eu quero ilustrar para vocês, na verdade, uma coisa, quero mostrar para vocês algo que ilustra essa fala dele, que é esse gráfico aqui, ó. Nessa pesquisa aqui, né, 40% dos atletas admitem o uso de doping. Então, assim, 40% admite. Então, assim, dentro dos 60 aqui, existem pessoas que usam e não admitem. Então, assim, infelizmente, assim, gente, o doping ainda existe, né, bastante, e já foi muito pior, assim, gente. Muito pior mesmo. Então, o que o Lance Armstrong falou lá é que se ele não usasse, ele não ia ter chance, né, de competir, né, com as outras pessoas, porque todo mundo estava usando, né? E, assim, o uso de doping, gente, de uma substância indevida, né, é uma trapaça, né, gente? É considerado uma corrupção, né? Isso é um tipo de corrupção. E, assim, a corrupção, ela vem a corrupção, ela vem de um sentimento de injustiça, né, gente? A pessoa, ela se sente injustiçada, sente que está sendo prejudicada, igual o Armstrong está falando, todo mundo está fazendo, só eu que não vou fazer e tudo, e vai lá e, pum, faz uma coisa que é indevida, que é ilegal, que é errada de fazer, tá bom? Daí que todos os tipos de corrupção, elas vêm desse sentimento aí de injustiça, tá bom? Muito, muito de ver isso, né? O colega faz, mas a pessoa tá tendo dinheiro por causa disso, e eu vou ficar para trás, e papapá, mas eu já tenho tantos malefícios, e etc, né? E a pessoa arruma desculpa, né, para ela mesma, muitas vezes, né? E assim, e algo que ele falou, em teoria, ele tinha certa razão, porque é o seguinte, porque principalmente no ciclismo, gente, nas provas de resistência, assim, é muito difícil você ganhar de uma pessoa que tá dopada, tá? Tipo assim, a vantagem que o doping te dá, ela é enorme mesmo, porque assim, muitas vezes não adianta a pessoa treinar, o outro competidor olímpico treinar 24 horas por dia, 7 dias por semana aí, que ele não vai alcançar, tá bom? Não só no ciclismo, né, mas levantamento de peso, parece que tem muita droga também, pelo que eu escuto falar, e a pessoa, assim, fica... Até no CrossFit eu escuto falar, né, não tenho certeza, né, que as pessoas se drogam demais também, e é isso aí. Até em competição amadora tem gente que usa doping, né, gente? Vai entender, né, o cara se dopar, nem prêmio de dinheiro vai ter direito. Enfim, né? É um problema social, isso aí, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ou pode seguir? Tá tudo bem? Como é que tá? Alguém? Tá tudo ok. Tudo ok, né? Vamos caminhando aqui. Então, assim, gente, eu falei com vocês, assim, que não é só... O doping não são só as substâncias que são inseridas, né, no corpo das pessoas. Então, o exemplo que eu dei aqui, da bicicleta, isso aqui é um exemplo isso é uma coroa de bicicleta, né, ou o pé de vela, né, de uma bicicleta, no qual a pessoa colocou um motor, né, gente, dentro do pé de vela da bicicleta, né, com o objetivo de pedalar mais rápido, né, que isso aqui é considerado doping também, tá? E o doping nem sempre acontece com as pessoas ou com as ferramentas também, tá, gente? No caso do hipismo, tem muita gente que dopa o cavalo. Tem muita gente que é muito comum as pessoas darem droga pro cavalo, e isso é considerado doping também. Estamos seguindo aqui. Alguns tipos, né, de drogas comuns, gente, que existem.
Para o ganho de força, né? As pessoas, uma das drogas mais comuns é o uso de testosterona, né? E derivados de testosterona. Para resistência, as pessoas usam geralmente essa droga aqui chamada de EPO, tá? Que eu vou digitar o nome aqui direitinho para falar com vocês. Eu sempre erro o nome certinho aqui. É essa droga aqui, ó. Eritropoetina. Tá bom? A eritropoetina, ela causa o aumento das células vermelhas no sangue, tá bom, gente? Que são as hemácias. Né? Então, o que acontece? As hemácias, né, elas são as células, né, que carregam, né, o oxigênio para todos os tecidos, né, do corpo humano, né? Nesse caso do esporte, a gente está falando principalmente da musculatura, não é isso? Então, em teoria, né, se você tem mais hemácias, né, no seu sangue, você vai ter uma capacidade maior de carregar oxigênio, né? Você vai estar carregando mais oxigênio por tempo, né? Isso, a taxa de oxigênio no seu sangue vai ser, circulante no seu sangue vai ser, no seu corpo, né, vai ser maior. Então, assim, outra ferramenta que as pessoas usam também, gente, para vocês terem ideia do tamanho, assim, da complexidade, né, dos tipos de doping, muitas pessoas, elas retiram sangue do próprio corpo, tá? Eles fazem uma transfusão de sangue, retiram aí, por exemplo, 500 ml de sangue, tá bom? E estocam esse sangue. Esse sangue coloca lá um anticoagulante, né, direitinho, e estoca esse sangue na geladeira, tá bom? E à medida que o tempo passa, assim, esse sangue que a pessoa perdeu, ele é recuperado, né, gente? O organismo, por si só, ele recupera desse sangue, né, em 2 semanas, 1 mês, né? Então, você volta a ter a mesma quantidade de plasma e volta a ter a mesma quantidade de células vermelhas também. Então, depois que a pessoa já está recuperada, depois de 1 mês, por exemplo, ela vai lá na geladeira, lá onde ela deixou o sangue dela, pega esse sangue, centrifuga esse sangue, né, para separar as células vermelhas do plasma, pega apenas as células vermelhas e injeta novamente essas células vermelhas no sangue. Então, assim, a pessoa vai ficar com sangue de uma textura de um petróleo, né, de uma massa de tomate, né, de um ketchup, né, cheia de hemácias, né, com, em teoria, né, a capacidade maior de carregar oxigênio. E isso é doping também, tá, gente? E isso, obviamente, é perigoso, né, gente? Porque assim, o sangue da gente, assim, tem uma proporção ideal, né, entre plasma e células vermelhas, né, e se você foge um pouco dessa proporção, você vai ter malefícios também, né, porque tudo que você muda no corpo, existe um preço a ser pago depois, né. Então, para melhorar a recuperação, as pessoas usam GH e testosterona. Atenção, as pessoas usam estimulantes e anfetaminas. Precisão, os atletas usam beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores, gente, são substâncias que diminuem a atividade cardíaca, tá bom? Diminuem a frequência cardíaca das pessoas. E para os esportes que exigem muita precisão, né? Por exemplo, o arremesso de dardo, o jogo de bilhar, o tiro ao alvo, arco e flecha, né? Esses esportes de precisão, né? Esses beta-bloqueadores, eles podem ajudar no desempenho, né? Beta-bloqueador é um dos medicamentos clássicos, né? Que as pessoas com hipertensão tomam também, né? A avó de alguém aí no grupo aí provavelmente toma beta-bloqueador, se vocês forem olhar direitinho. Para inibição de dor, né? As pessoas tomam corticoides. Para emagrecimento, tomam termogênicos, anfetaminas, ansiolíticos, antidepressivos, inibidores de absorção, né, de gordura, principalmente, estimulante de insulina. E para o estado psicológico, né, toma-se termogênicos, anfetaminas, ansiolíticos e antidepressivos também. Ninguém quer falar nada, não, gente. Vocês hoje estão muito calados, gente. Nenhum comentário, não? Nenhuma pergunta, nenhum nada, não? Vocês geralmente participam tanto, hoje vocês estão muito caladinhos, né? Então, falando aqui, uma das últimas coisas aqui, gente, que eu quero falar é sobre a vigorexia, tá, gente? A vigorexia é uma
não sei se a gente pode chamar de doença, mas assim, é uma insatisfação, tá? Crônica, tá? Com o próprio corpo que acomete principalmente os homens, tá bom? Então, assim, a pessoa faz musculação, tá muito forte, tá ficando com um corpo esteticamente legal, assim, né? Porque que, né, as pessoas geralmente acham, né? E a pessoa se olha no espelho, né? Igual tá essa figura aqui, né? E sempre se sente magra, sempre acha que não tá forte, que tem que melhorar e tudo mais, tá bom? Isso aí, infelizmente, é bastante comum, né? E muitas vezes a pessoa acaba indo pro mundo aí dos anabolizantes também, tá bom? Então, outros sintomas aqui da vigorexia, tá? São sentimento de inferioridade, né? A irritabilidade, depressão, menor desempenho durante o contato íntimo, cansaço ao extremo, dor muscular persistente por todo o corpo, anorexia, né? Ou dieta muito restritiva, insônia e aumento da frequência cardíaca ao repouso. E assim, eu coloquei aqui o exemplo aqui da vigorexia, mas, né, que afeta mais comumente os homens, mas assim, no caso das mulheres, né, muitas têm anorexia ou bulimia, tá bom, gente? Que também são doenças com os mesmos princípios psicológicos aqui, relacionados à estética e à imagem pessoal também. A autoimagem, né? Então, a última coisa aqui, gente, que tem, é um quadrinho aqui que vai falar só sobre os malefícios, né, dos anabolizantes, né? Então, assim, nos homens, né, os anabolizantes tendem a causar queda de cabelo, crescimento dos seios, problemas cardíacos, tumores malignos no fígado e impotência e infertilidade. Impotência sexual e infertilidade. E o que acontece, gente? Principalmente aqui em relação a esse último, né, que eu falei, impotência e infertilidade e ao crescimento dos seios, né? Então, muitas pessoas que tomam anabolizante, elas tomam testosterona, né? E quando as pessoas tomam anabolizante, assim, geralmente a quantidade de hormônio que elas tomam é muito, milhares de vezes maior do que a quantidade fisiológica, né, que nós temos no corpo. E o corpo, assim, ele tem muitos sensores, né? Nós temos sensores para todas as substâncias, né, que circulam, né, no organismo, e dentre elas os hormônios, né? Então, assim, se o corpo está detectando de que existem muitos hormônios, né, circulantes, né, no caso a testosterona aqui, a produção endógena, né, desses hormônios, a produção nas glândulas, vai diminuir, né? Isso que é como se houvesse um aviso, né? Tipo assim, ó, já tem hormônio demais aqui, não precisa, já tem muito desse hormônio aqui, né? Não precisa secretar mais esse hormônio. E à medida que a pessoa vai tomando, né, esse hormônio de forma exógena, né, ou seja, um hormônio que vem de fora do corpo, né, a pessoa ela vai parando de produzir o hormônio dela mesma, né, o hormônio endógeno, né? E isso pode causar, gente, a atrofia das células que produzem esses hormônios, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que quando a pessoa parar de fazer o uso, né, de exógeno, né, dessa substância, ela pode parar de produzir, tá bom? E é aí que vai aparecer o crescimento dos seios e pode aparecer também problemas, né, na fertilidade e também a impotência, tá bom? Então, às vezes, a pessoa tá lá tomando anabolizante com 20 anos, 22 anos de idade, tá? Quando ela tiver 34 anos lá, a pessoa pode ter problemas sexuais, tá bom? Isso aí, os problemas, ou pode ter problema no fígado, os problemas, eles podem aparecer muito depois, tá, gente? Em relação às mulheres, né? As mulheres podem ter queda de cabelo, engrossamento da voz também, que não está escrito aqui, e pelos no rosto, né? Que são características masculinas, né, gente? Né, causado pelos hormônios masculinos, né? Que as pessoas tomam, né? Problemas cardíacos, tumores malignos no fígado e infertilidade também. Tá bom, gente? Então, assim, anabolizante faz mal e mata, tá, gente? E pode causar problemas, assim, irreversíveis. Beleza, gente? Vocês estão muito calados hoje, hein? Tá. Ninguém tem nenhuma pergunta? Nada para falar, não? Vocês estão aí, gente? Fala alguma coisa aí. Eu tô. Aqui. Eu estou aqui. Oi.
Vocês geralmente se comunicam, hein? Vocês estão calados hoje aqui. Tô mais quieto. Tá o quê? Eles estão quietos. É. Vou fazer chamada aqui rapidinho, gente. Acorda, meu povo. Professor. Presta atenção. O que foi, Débora? Eu só assisto BBB. Ou então, assim, eu assisti por... Eu confesso que eu tava com raiva daquela Carol Conká lá. Aí eu tava assistindo só na época dela que eu tava querendo que ela saísse. Ela e a... É porque a sua voz é muito parecida com a do Caio. Ah, não, gente, para com isso. Concordo também, parece. Eu ri tanto por causa disso já. Sério? Ah, não. É igualzinho. Não, a voz ou o sotaque vocês estão falando? A voz, o sotaque, tudo. Ô, gente, eu já comentei com o pessoal que eu acho o jeito que ele fala tão feio, gente. Vocês estão falando isso comigo. É Sacanagem, gente. igualzinho. Só faltou pintar o cabelo de Mas sabe por quê? Porque o cara é goiano, gente. E goiano imita mineiro, é isso que acontece. Goiano quer falar igual mineiro. Ah, tá. Igual paranaense quer imitar paulista, né? Goiano quer imitar mineiro. Mas eles não têm o sotaque bonito que o mineiro tem, não. Entendi. Fala igual o Caio. Ai, ai. Essa eu vou até falar pro pessoal. Achei graça disso aí. Cadê? Carla Cristine. Presente. Beleza. Carla Cristine, Débora Johanna, Eu. Gisele Silva. Pô, gente, foi pouquinha gente hoje, hein? Que tristeza. O Ice Ice é o Gregory, né, gente? É Esse, o né? Gregory, sou eu. Sou o Gregory. Um dia eu vou parar de perguntar, porque eu vou lembrar. Isabela, igual o Caio. É só vocês, gente. Presente. A Isabela. Tô aqui. Uhum. Ayla. Radija. Presente. Cauã. Opa. E Thaís. Presente. Ok. Então, beleza, então, gente. Então, até amanhã. Então, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Aqui. Você tava esperando? Você tava esperando pelo quê? Pra falar que eu falo igual o Caio, ou Paila? É porque eu já tinha falado pra todo mundo já. Ah, que engraçado vocês são, gente. Esse Ai, povo. Gostei, Tchau, achei engraçado. professor. Boa tarde. Tchau, Amanhã. gente. Até amanhã, então, hein? Tchau. Tchau. Presente.